profissão. Somos todos aprendizes, não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé, não se entregue não. Vida depois da vida, questão de dimensão. Olá, amigas e amigos, é com grande alegria que nos encontramos aqui com vocês mais uma vez para fazer parte dessa campanha tão importante organizada pelo Centro Espírita Chico Xavier, a fim de que nós possamos falar um pouquinho sobre o suicídio. Suicídio, precisamos conversar sobre isso. É extremamente importante, meus amigos e minhas amigas, estarmos atentos a esse ato que, pelo que a doutrina espírita nos esclarece, traz consequências tão negativas, tão sofríveis para todos nós. Nesses momentos em que a gente vive, no nosso mês de setembro, mês esse conhecido por Setembro Amarelo, onde se tem esse trabalho intensificado nas ações de valorização à vida, nas ações de auxílio às pessoas que passam por processos depressivos, que têm tendências suicidas. É o momento de nós nos unirmos, a fim de que possamos tocar nesse assunto que é, pelo menos para mim, é tão difícil de conversar, mas que também é tão importante que a gente lembre, porque muitas vezes através de uma conversa, através de uma palavra amiga, através de um esclarecimento que muitas vezes parece tão simples, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Para isso, meus irmãos e minhas irmãs, eu trago a reflexão de todos nós a importância da vida. Sabemos, segundo a doutrina espírita nos esclarece, que nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui nesse plano físico, neste mundo de expiações e provas, passando por situações de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Passamos por momentos difíceis, é verdade. As nossas provas não são nada fáceis. Mas estamos aqui, temos consciência disso, meus irmãos e minhas irmãs, por necessidade. Porque Deus compreende que aqui estando, cada um de nós teremos a oportunidade adequada para que nós venhamos aprender a ser diferentes. É aqui no plano físico, passando pelas vicissitudes da vida, passando pelas dificuldades do ambiente, do orbe terreno, que nós vamos ser diferentes. Nós vamos pôr à prova as nossas aquisições. Nós vamos compreender o quão forte ou quão fraco nós somos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos consciência de que nós não estamos sozinhos. Por mais que as coisas estejam difíceis, sempre existe o apoio divino ao nosso lado. Porém, para que possamos usufruir desse amparo divino, é preciso que nós estejamos sintonizados com ele. Aqui entra mais um ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Kardec deixa bem claro para nós a lei de sintonia, nos lembrando que os nossos pensamentos e as nossas energias se agregam e se somam com aquelas que, ou melhor dizendo, com aquelas às quais nós nos sintonizamos. E aqui entra um ponto de atenção importante a todos nós. Com o que eu ando sintonizando? E é bem fácil nós entendermos. De manhã cedo, quando a gente acorda e o dia começa atravessado, eu não sei aí para os lados da Bahia, mas aqui no sul do país acontece muito. A gente acorda já atrasado, levanta ligeiro da cama, chuta o pé da cama com o dedinho do pé, vai tomar café e vira o café, aí vai lavar o rosto, molha tudo a camisa, vai escovar o dente, cai passa de dente na calça, o dia começa todo atravessado. A gente sai de casa e só vê coisa ruim. A gente sintoniza com essa negatividade que já começou a acontecer de manhã cedo e a gente vê na rua as coisas feias, a gente vê o lixo acumulado, a gente vê as pessoas maltrapilhas, a gente vê os carros batidos, a gente vê as casas mal cuidadas, a gente vê as árvores quebradas, a gente vê os acidentes, os incidentes, e vive nessa negatividade ao longo de muito tempo, às vezes. Porém,
Quando a gente amanhece de bem com a vida, felizes, sorrindo, o nosso dia passa que é uma beleza. A gente sai de casa, a gente vê as flores novas que o vizinho plantou, que estão tão lindas, florescendo. A gente vê a cerca que o vizinho pintou, que ficou tão bonita. A gente vê aquela casa que estão construindo lá na esquina, que vai ficar tão legal. A gente vê aquela pintura que fizeram lá de grafite no prédio lá perto do meu trabalho, que o pessoal trabalhou semanas e semanas, ficou tão bonito aquele trabalho. A gente vê as coisas lindas, porque aquilo nos chama atenção. Então é preciso que nós entendamos que aquilo que me chama atenção é aquilo que eu sintonizo. E aquilo que eu sintonizo também me chama atenção. E aqui entra o ponto de atenção para com os depressivos, para com aqueles com tendências suicidas. Esses nossos irmãos e irmãs, ou nós mesmos, não nos damos conta que estamos sintonizados com a negatividade. E sintonizados com a negatividade, atraímos energias de mesmo teor e companhias de mesmo teor à nossa volta que vem tornar ainda mais difíceis os nossos dias. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, reflitamos sobre como nós andamos pensando, sobre o que nós andamos pensando e o que nós precisamos fazer para transformar esse nosso modo de pensar e também o nosso modo de agir para que venhamos sintonizar energias diferentes. Precisamos mudar muitas coisas à nossa volta, muitas coisas dentro de nós mesmos, para que a nossa vida seja diferente. Que bom que nós temos a oportunidade de conversar sobre isso aqui. Que bom que nós temos a doutrina espírita que nos ampara, que nos esclarece e que nos auxilia a entender que a chave da transformação está em nós mesmos. Porque Deus nos trouxe ao plano físico munido de tudo o que nós precisamos para vencer, para ter sucesso nos nossos propósitos reencarnatórios. Mas cabe a cada um de nós manter a fé, manter a coragem, manter a esperança, manter a fé, a fim de que nós jamais permitamos que o desânimo senhoreie, direcione as nossas vidas. Se tu te sentes, meu amigo ou minha amiga, entristecido, deprimido, desmotivado, procura mudar esses teus pensamentos. Entende que, se muitas coisas na tua vida tendem à negatividade, ou não dão certo, ou estão extremamente difíceis, aprenda a ver que à tua volta existem muitas coisas boas. E permita que essas coisas boas te chamem a atenção, para que tu possas, envolvido por elas, estar em boas companhias, estar em boas sintonias, mudando o teu pensamento para que tu possas começar esse processo de mudança. Muito disso, meus irmãos e minhas irmãs, passa pela gratidão. Aprendamos a ser gratos. Gratos a Deus por todas as benesses que nos são concedidas, pelos males que nos são evitados, por aqueles males que acontecem conosco, tendo a certeza de que são benefícios trazidos ao nosso eu verdadeiro, ao nosso eu espiritual, a fim de que possamos galgar passo a passo a evolução a qual nós nos propomos e para a qual nós fomos criados. Lembremos que nós estamos envolvidos, meus amigos e minhas amigas, pelo amor de Deus. O amor de Deus nos une, nos envolve e nos protege. Deus, como nos diz Kardec, é onipresente, é onisciente, é extremamente justo e bom, conhece a necessidade de cada um de nós e faz o possível para que as nossas vidas sejam o mais tranquilo possível. Porém, temos o livre-arbítrio. E nós algumas vezes abusamos da liberdade que nos é concedida e, lembrando que aquilo que nós plantamos, hora ou outra nós teremos que colher, é preciso que entendamos que todas as dificuldades da vida são consequência das minhas escolhas, do ontem e também, quiçá, do hoje. Então, se as coisas na minha vida estão difíceis, eu tenho parcela de culpa nisso. A responsabilidade é minha. Eu não posso culpar ninguém pelas dificuldades que eu mesmo criei. E se essas dificuldades se avolumam, meus amigos e minhas amigas, aprendamos a pedir ajuda. Porque não é vergonhoso, não é motivo de vergonha ser
necessitado de ajuda. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos perdidos, e Deus colocou ao nosso lado as pessoas que convivem conosco justamente para isso, para que nós possamos nos apoiar e nos ajudar a transpor as dificuldades. Porque viver e lutar sozinho é extremamente difícil. Digamos até, sendo bem sinceros, é impossível. Nós precisamos uns dos outros para que juntos possamos vencer. E aqueles de nós que têm a oportunidade de servir, que sirvamos. Aprendamos a nos importar com as pessoas, vendo-as como criaturas iguais a nós que têm as suas dificuldades, as suas dores, os seus problemas, e façamos o possível para ajudá-las. Se nós notamos que alguém passa por dificuldades, que está em estado depressivo, que transmite, melhor dizendo, para nós essas ideias de que pode vir a cometer suicídio, abramos os nossos olhos e façamos o possível para ajudar. Muitas vezes uma conversa já faz uma diferença enorme. Muitas vezes nós investimos o nosso tempo em benefício dessas pessoas e nós mudamos a vida delas, porque o que elas precisam é do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso respeito, do nosso amor. Porque o amor muda o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos certeza disso. E te lembra, meu amigo e minha amiga, se tu passa por momentos difíceis, não te entregues ao desânimo. Não te sintas injustiçado, não te sintas fraco, não te sintas perseguido. Te sintas amparado. Olha para os teus problemas, analisa, reflete e procura encontrar a solução. Mas tenha coragem de lutar. Não te permita desistir antes de alcançar o teu objetivo. Luta. Luta com fé e com esperança, com a certeza de que o teu esforço será recompensado na hora certa. Deus está contigo. Tenha certeza disso. Tendes fé, meu amigo. Tendes fé, minha amiga. Tenhamos fé em Deus, fé em nós mesmos. Lembrando que Deus não impõe a ombros fracos fardos extremamente pesados. As provas e as expiações às quais nós somos submetidos estão sempre de acordo com as nossas capacidades. Se as dificuldades do nosso dia a dia se apresentam volumosas, aparentam estar intransponíveis, é porque o nosso ponto de vista, inferiorizado pelas energias pelas quais nós sintonizamos, nos permitem ver de uma situação inferior. Se nós nos sintonizamos com energias superiores, com energias positivas, tenhamos certeza que nós começamos a ver os nossos problemas de cima. E aí, eles perdem aquele volume todo e se tornam facilmente transponíveis a todos nós. Porque quando nós temos confiança em nós mesmos, quando nós temos confiança em Deus e no apoio que Ele nos oferece, o impossível torna-se factível, torna-se possível e nós vencemos. O que nós precisamos é nos esforçar, tendo a coragem de lutar incessantemente, sem medo. Lembrando que os erros podem acontecer, os fracassos podem se tornar verdadeiros, podem se tornar presentes, mas jamais desistamos. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Jamais desistamos do nosso objetivo. O teu objetivo, meu amigo, o teu objetivo, minha amiga, é ser feliz. Faz de tudo para te ser feliz e jamais coloque a responsabilidade da tua felicidade no colo dos outros. Não penses assim, eu só serei feliz se eu casar com fulano. Eu só vou ser feliz se eu trabalhar lá em determinado lugar. Eu só vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não. Felicidade nós construímos e ela começa dentro de nós. A doutrina espírita nos esclarece que a felicidade é um bem coletivo, que ela é criada para que todos nós possamos usufruir. A felicidade não é um bem individual. Se eu tentar ser feliz sozinho, eu jamais serei feliz. Para que eu possa ser feliz, eu preciso fazer os outros felizes. E fazendo os outros felizes, a minha vida se torna muito melhor. Lembremos sempre disso. Meus amigos e minhas amigas, valorizemos a vida. Valorizemos a oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui
no plano físico, aprendendo e colaborando. Demos-nos as mãos, vençamos todas as dificuldades, apoiemo-nos uns nos outros, para que juntos vençamos. Sejamos nós, obreiros do Cristo, ajudando a todos aqueles que precisam. E aqueles de nós que se sentem enfraquecidos, peçamos ajuda. Não tenhamos vergonha de abrir o nosso coração e expor as nossas dores. Nós somos irmãos e precisamos nos ajudar. Que a paz do Cristo, meus amigos e minhas amigas, nos fortaleça nesse nosso propósito. Que a vida, esse presente que Deus nos concede, possa ser valorizada por cada um de nós através desse esforço de bem servir em benefício de todos. Honremos, meus amigos e minhas amigas, essa oportunidade da reencarnação que Deus nos concede. Valorizemos a vida. Valorizemos cada segundo que temos aqui presos a esse corpo físico, que nos serve de ferramenta para nossa ascensão espiritual. Utilizemos as nossas energias em benefício de todos. Sejamos gratos pela oportunidade que Deus nos concede e nos esforcemos para valorizar cada segundo que nos é dado de estarmos aqui no orbe terreno, aprendendo, servindo e evoluindo sempre. Obrigado, meus amigos. Obrigado, minhas amigas. Que a paz do Cristo nos envolva e nos proteja sempre. Fiquem com Deus. Viver é a melhor opção. Somos todos aprendizes. Não se turbe o vosso coração. Amigo, tenha fé. Não se entregue, não. Vida depois da vida, questão de dimensão.